Olá pessoal do Baitola, muito bom dia para todos vocês que estão acordando cedo aí para a gente começar esse estudo sobre o marketing para o Bantosa, onde você terá a possibilidade de entender o posicionamento, os seus serviços ofertados e tudo o que você faz aí dentro do seu Bantosa para que o seu cliente entenda. Bom dia, Pet Groomer Shop, Júlia, Márcio Groomer, sempre presente aí. Que vocês tenham um excelente início de ano aí, pois hoje a gente pode considerar que é o primeiro dia do ano, onde a gente começa os nossos trabalhos novamente, e que esse ano seja muito abençoado aí na vida de cada um de vocês. Então, hoje a gente começa esse trabalho com um estudo aqui sobre o marketing para o Bantosa, onde a gente vai falar de precificação, onde a gente vai falar de comunicação assertiva, onde a gente vai falar de posicionamento, onde a gente vai falar de criação de arte, onde a gente vai falar também sobre o que fazer e o que não fazer. Então é um estudo que eu me propus a estar junto com vocês aí toda segunda-feira, e o horário é 7 horas da manhã, para que vocês tenham a oportunidade de estudar junto comigo aqui e de uma maneira tal que a gente consiga ter sempre esse horário aqui agendado, e com isso a gente vai estudando juntos para que o desenvolvimento do marketing do Bantosa aconteça aí dentro do seu negócio. Eu vou pedir uma gentileza para vocês clicarem aqui no aviãozinho e convidar aquele amigo, aquele profissional que trabalha junto com vocês aí dentro do Bantosa, para que a gente comece aqui o nosso estudo, e aí com isso a gente consiga também compartilhar com mais pessoas que queiram estudar aí sobre o marketing para o Bantosa. Algum ou alguém já ouviu falar sobre marketing para o Bantosa antes desse curso, esse treinamento que nós estamos propondo aqui para vocês? Provavelmente você já ouviu falar de marketing, mas direcionado para o Bantosa, eu acredito que não. Vai ser a primeira vez que a gente vai direcionar o conteúdo e o estudo para ações que acontecem dentro do Bantosa, dentro do nosso dia a dia, e com isso a gente ter a convicção e a certeza do que a gente deve fazer e também aquilo que a gente não deve fazer. E aí você deve estar se perguntando, mas da onde que você tirou isso, Neto? Por que você teve esse desejo de fazer um estudo direcionado para o marketing do Bantosa? Então vamos lá. Meu nome é Antônio Neto, para quem não me conhece, eu tenho aproximadamente de 27 para 28 anos que eu trabalho com Bantosa. Quando tudo começou na minha vida, a minha empolgação principal sempre foi o banho e a tosa. Eu sempre tive muito desejo de aprender e sempre busquei caminhos diversificados para melhorar o meu trabalho, o meu serviço. Comecei há muitos anos atrás, não tinha um curso básico, então eu fui aprendendo com pessoas que tinham canil, dentro do canil, com esses criadores, a gente ia estudando a necessidade de cuidados relacionados ao banho e à tosa para cada raça específica. Mas um ponto que também é muito claro, no tempo em que eu comecei, o número de salões de banho-tosa era restrito, tinha 1 ou 2 em cada cidade. Então, assim, não tinha necessidade de fazer marketing. As pessoas, quando adquiriam um filhote, o próprio dono do canil já direcionava ela para um banho-tosa. E com isso, não tinha necessidade realmente de divulgar um trabalho. A partir do momento que você fazia um trabalho bem feito, você ia crescendo ali no boca a boca. Então, com isso, não existia nenhuma necessidade de divulgar o seu trabalho. O próprio boca a boca já fazia essa divulgação, e com isso, os donos de canil também, quando vendiam esse filhote, já te indicavam. Porém, contudo, entretanto, o mercado pet foi crescendo, e de uns 20 anos para cá, ele teve uma explosão, ele cresceu muito. Vocês concordam comigo que o mercado pet cresceu muito? Quem concorda, dá um joinha aí. Se você analisar o seu bairro, a sua cidade, a rua onde você mora, provavelmente deve ter no mínimo 3 salões de banho-tosa. Esse salão de banho-tosa pode estar dentro de uma agropecuária, ele pode estar dentro de um pet shop,
ou ele pode ser só o salão de banho e tosa. Então hoje nós temos 3 formatos de comercialização do banho e tosa, que é justamente esse formato que eu estou falando para vocês. Ele expandiu de tal maneira que, assim, ele está presente ainda nas agropecuárias, ele está presente nos grandes pets, ele está presente nos pequenos e ele está presente também naquele empresário que monta só o salão de banho e tosa. E além disso, nós temos também os profissionais que prestam o serviço de banho e tosa domiciliar. Então você imagina o tanto que esse mercado cresceu. E aí, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque existe uma necessidade de realizar um trabalho relacionado ao marketing que é pouco feito, pouco realizado junto com os profissionais, junto com os empresários. O profissional de banho e tosa, o tosador, o banhista, ele acha que a obrigação é do empresário. E o empresário acha que o tosador tem que trazer os clientes dele para dentro do banho e tosa. Então existe esse mito ainda dentro do segmento de banho e tosa, porém, tanto o empresário que tem uma loja, um pet shop, um banho e tosa, ele precisa divulgar o negócio dele. E o profissional que realiza também precisa divulgar o negócio dele. Então, se você não faz essa divulgação, você vai ser mais um em meio à multidão de várias pessoas que estão fazendo banho e tosa. Então, surgiu a pergunta, e aí, como é que eu consigo me destacar em meio a esse mercado tão concorrido, que vem crescendo tanto, e não tem ninguém que fala, não tem ninguém que oriente? Se você for para uma escola de banho e tosa, ela vai te ensinar técnicas de desenvolvimento do trabalho, ela vai te ensinar a fazer um banho, ela vai te ensinar técnicas de escovação, técnicas de desembolo, técnicas de secagem, o uso da máquina, o uso da tesoura. E com isso, você aprendeu a fazer o serviço. Mas como é que você divulga esse serviço? E foi a partir desse raciocínio que eu comecei a analisar a necessidade da gente fazer um trabalho direcionado para o marketing do banho e tosa. E aí, com isso, tem aproximadamente 15 anos que eu venho estudando aí sobre marketing, marketing digital, a evolução do marketing, o posicionamento de mercado. E aí, com tudo isso, eu fui aprendendo e hoje eu tenho o propósito de compartilhar isso com vocês. Estou assumindo esse compromisso de toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente fazer um estudo aqui juntos. E com isso a gente poder realmente entender o que é o marketing, de onde que ele veio, para que ele serve, como é que eu posso fazer um marketing positivo, o que eu vou fazer às vezes no mercado que pode gerar uma divulgação negativa do meu negócio. E aí nós temos 3 crises dentro do salão de banho e tosa que o pessoal às vezes dá uma desculpa: tempo, credibilidade e atenção. Então eu vou falar para vocês dessas 3 crises antes da gente entrar aqui nos slides da aula, para vocês entenderem quais são as maiores desculpas hoje de todo profissional de banho e tosa. Eu não tenho tempo, eu não sei fazer o marketing, eu não sei divulgar, eu não sei como é que faz isso. Então, perante a todas essas desculpas, eu falei, eu vou fazer estas aulas de forma gratuita, para que você tenha a oportunidade de entender, colocar em execução e depois colocar em prática, entrar em ação realmente para você ter resultados aí dentro do seu banho e tosa. Você não vai ter custo nenhum. Isso vai acontecer aqui toda segunda-feira às 7 horas da manhã e eu espero que esse conteúdo te ajude realmente a aplicar, a se diferenciar realmente de vários outros salões de banho e tosas que estão espalhados aí na sua rua, na sua cidade e até mesmo no seu bairro. Então, qual que é a principal desculpa? É o tempo. Eu não tenho tempo para fazer arte, eu não tenho tempo para analisar o que é marketing, eu não tenho tempo para fazer um folder, eu não tenho tempo para contratar um jornal local, eu não tenho tempo para fazer um panfleto. Tudo isso são ações de divulgação, não que isso seja um marketing em si. Então, com isso, por que você não tem tempo? O tempo, a prioridade dele, quem faz é você. Se você realmente priorizar o seu tempo, você vai conseguir fazer sim o que precisa. E o marketing, ele faz parte do banho e tosa. Por quê? Hoje você tem que entender de finanças, se o seu banho e tosa está dando lucro ou prejuízo, quais são os resultados financeiros que ele está gerando, como é que você compra,
quando você compra, como é que você compra bem para vender bem. E aí você está falando, não, virou um comércio. Sim, o seu Banhosa é um comércio. Você vende prestação de serviços para atender a parte de higiene e embelezamento dos seus clientes. Então, com isso, além de comprar e vender, você tem que arrumar tempo para criar uma estratégia de divulgação do seu serviço. E aí a segunda desculpa que eu vejo muito comum em meio a profissionais de Banhosa é: eu não tenho credibilidade, eu ainda sou muito novo, eu sou recente no mercado, eu não sei falar nada do serviço. Então nós vamos falar sobre a questão da credibilidade, porque a partir do momento que você faz um curso de Banhosa, seja ele um curso básico, você já tem credibilidade e autoridade para falar do que você aprendeu e o que você realmente faz. Tem muita gente que não faz e não tem credibilidade porque ele não informa o que realmente ele faz dentro do Banhosa dele. E aí, com isso, fica sempre dando uma desculpa e achando que não sabe fazer marketing. Vou contar uma história para vocês, assim, rápida, antes da gente entrar nos slides aqui, para vocês entenderem. Todo dono de Banhosa e todo tosador acha que marketing, principalmente o marketing digital, é postar uma foto do antes e uma do depois do cão que ele fez aí dentro do Banhosa. Se esse cão está bonito, se está bem feito, se não está, é um outro detalhe. Mas não basta simplesmente você encher o seu Instagram, o seu Facebook de um antes e depois e achar que isso vai te trazer clientes. Vai trazer? Sim, é claro, porque você está mostrando uma prova para o seu cliente. Você pegou um cão antes do banho e mostrou ele depois do banho, pronto. Isso causa um impacto visual e o cliente gera um interesse. Mas não adianta você encher o seu Instagram, o seu Facebook, somente de antes e depois, porque isso se torna enjoativo. Chega uma hora que o seu cliente, o seu seguidor, ele fica cansado e ele não volta ali realmente para ver o que você está fazendo. Então, além do antes e depois, nós vamos estudar aqui algumas estratégias que vai chamar a atenção do seu cliente. E o terceiro ponto realmente é esse. Como que eu consigo chamar a atenção do meu cliente para que ele saia da casa dele, do conforto da casa, para que ele venha para dentro do meu salão de Banhosa. Então, nós vamos, dentro desse período aí que a gente vai conviver juntos aí, toda segunda-feira às 7 da manhã, nós vamos falar das questões do tempo, da credibilidade que você pode criar com o seu nome, com o seu trabalho e como chamar a atenção desse cliente para que ele saia de dentro do conforto da casa dele e venha para dentro do seu Banhosa. Eu vou colocar os slides aqui para a gente ir comentando. No final, a hora que eu terminar a apresentação dos slides, eu vou abrir para perguntas e qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai conversando junto aqui. Eu espero que esse conteúdo, dentro de 50 minutos, a gente consiga passar eles. E se você quiser convidar mais alguém aí, clica aí no aviãozinho e manda para algum amigo, uma pessoa que trabalha com você, que precisa assistir essa aula. Então, vamos lá. Vamos dar início aqui para que a gente possa fazer esse trabalho juntos aí. Então, o que é, afinal, o marketing? Você sabe me responder o que é o marketing? A principal função do marketing é tornar a venda supérflua, desnecessária. Então, muita gente acha que marketing é venda, é vender o serviço do banho, da tosa, e não é. O marketing é criar uma estratégia onde você tem um posicionamento, onde as pessoas entendam quem é você como tosador, banhista, gestor do Banhosa, recepcionista. E à medida que ele ouve falar do Banhosa do Totó, ou Banhosa com o seu nome, ele tenha o desejo de realmente levar o cão aí para o seu Banhosa. Então o papel do marketing é realmente deixar a venda desnecessária, porque quando o cliente chega até você, às vezes você fica insistindo com ele, para que ele entenda ali a necessidade de fazer uma tosa na tesoura, ou então você fica tentando vender para ele uma hidratação e ele não entende qual a necessidade da hidratação e dá uma sensação que você está querendo empurrar alguma coisa nele. Então toda essa tarefa que às vezes a gente tenta fazer no balcão do Banhosa, ou ali na recepção, ela tem que ser feita antes
muito antes de começar essa tentativa de venda. E como é que a gente consegue fazer isso? Através de uma comunicação mais assertiva, aonde você vai levar as informações do que é feito dentro do seu Banho-Tosa, você vai contar quem é você, qual é a sua história, por que o seu Banho-Tosa está aberto, aonde ele está aberto, como que você começou com tudo isso, porque realmente você gosta de fazer isso, e o principal, por que ele deve escolher o seu Banho-Tosa e não outro Banho-Tosa. Então esse vai ser o nosso estudo aqui durante esse período que a gente vai passar juntos aí. A gente vai entender quais são as estratégias que facilitam a compra do serviço de Banho-Tosa e não simplesmente, como a gente falou anteriormente, mostrar um passo a passo de um antes e depois que realmente se torna cansativo visualmente. E você acaba não criando um conteúdo quando você simplesmente posta um antes e depois. Além do antes e depois, como é feito esse banho? Como é feita essa tosa? O que você entrega? O que você promete? Por que o seu preço é X reais e do seu concorrente é X reais? Isso tudo vai fazer parte de um estudo do marketing direcionado para o Banho-Tosa. E com isso a gente vai entender que marketing é muito além da venda. É muito além do que simplesmente fazer um serviço de panfletagem, entregando papel informativo num semáforo, falando de promoção, que às vezes a gente também tem a ideia errônea sobre o que é promoção do Banho-Tosa. E com isso, nós vamos realmente estudar cada etapa para que você entenda que o conjunto de todas essas estratégias é que forma o marketing, seja para o Banho-Tosa ou seja para qualquer outro segmento. Então esse é o meu compromisso com vocês. Nós vamos estudar juntos aí todos esses pontos estratégicos para que a gente realmente consiga aplicar e colocar isso em prática dentro do nosso salão de Banho-Tosa. Se você tem disponibilidade de estudar isso junto comigo, eu vou te pedir para você colocar um joinha aí, para a gente realmente aprofundar nesse assunto e a cada dia mais entender melhor o que é o marketing para o nosso segmento, que é o Banho-Tosa. Então vamos para o próximo slide. O marketing deve fazer o quê? Aí a sua pergunta principal deve ser essa. Ele deve fazer com que as pessoas valorizem o que você tem para oferecer dentro do seu Banho-Tosa. Você já falou para você mesmo, ou já falou para alguém da sua equipe assim, eu estou numa região que ela não tem um público muito seleto, eles não valorizam o meu serviço. E aí você fica dando desculpa como se a culpa fosse do cliente. Ele é que tem que valorizar o seu serviço. Como é que o cliente vai valorizar o seu serviço se você mesmo não valoriza? Então, responda essa pergunta aí para você. Eu valorizo o meu serviço de Banho-Tosa? Porque se eu não valorizar o meu serviço de Banho-Tosa, quem é que vai valorizar? Você já notou a quantidade de ações que são feitas dentro de um salão de Banho-Tosa? E o quão trabalhoso é fazer um banho e uma tosa? E quão rico em detalhes é fazer um serviço de Banho-Tosa? Você corta a unha, você limpa o ouvido, você faz tosa higiênica, você estuda sobre pelagem, quais são as ações para um tipo de pelagem e para outra. Mas você estuda muito. Eu estou crendo que você realmente está aqui às 7 horas da manhã porque você é uma pessoa que estuda muito. E com isso, você tem muito conhecimento, mas você não passa esse conhecimento para o seu cliente. E aí você não consegue a valorização do seu trabalho. E quando esse cliente chega no balcão ou na recepção do seu Banho-Tosa, você fica ali dando 1001 explicações porque o preço do seu Banho-Tosa é X reais e o do Banho-Tosa vizinho é X reais a menos. E aí com tudo isso, você vive dando explicações, mas não consegue conscientizar esse cliente o motivo real porque o seu valor é esse, porque você não consegue definir o que é valor. Então, vamos lá. O que o marketing deve fazer para mim, como Banho-Tosa, como profissional, como gestor do Banho-Tosa? Ele deve levar as informações de forma clara para que o cliente, quando chegue até você, já saiba tudo que você oferece. E aí, com tudo isso,
a venda vai se tornar muito mais fácil, porque você tem que entender que você, sendo um tosador, um banhista, um gestor ou uma recepcionista pet, você é um vendedor, você é um ofertante. Você oferta serviços de banho e tosa muito antes de executar eles. E aí, onde é que está a dificuldade? Nós fomos preparados a vida toda para sermos executores do serviço. E aí a gente executa cada dia, dia após dia. Banho, tosa, trimming, remoção de subpelo. A gente faz várias coisas que a gente aprende para que servem, mas a gente não orienta o cliente qual o motivo que a gente está querendo fazer aquilo no cão dele. E aí você fala assim, o cliente não me valoriza. Por que ele não te valoriza? Porque você ainda não aprendeu a vender a informação. A partir do momento que você vende a informação muito antes dele chegar no seu banho tosa, a sua venda de serviço vai se tornar muito mais simples, muito mais fácil. E com isso, você vai criar o desejo de realmente ele querer fazer aquele serviço. Vou te dar um exemplo clássico que acontece muito conosco. Imagine quando você assiste aquela propaganda na internet ou na televisão daquele telefone novo que vai ser lançado, um modelo acima do seu. É o S, é o Plus, independente da marca que seja, que você goste. Você recebe várias informações de qual serão as atualizações que vai vir no celular do ano novo. E aí você fica sedento, querendo realmente trocar de celular. Então, o que basicamente a gente tem que fazer é justamente isso. É levar a informação de forma mínima. Um dia você explica o que é o banho, outro dia você explica a necessidade da escovação, no outro dia você explica como é feito a secagem, por que em alguns cães eu vou usar um soprador, por que em outros não. E você vai descrever quais são as suas técnicas para que o cliente entenda o que são os seus diferenciais. E aí, o marketing realmente vai trabalhar para você. Mas se você for realmente ficar esperando que o cliente chegue e fale assim, hoje eu vim para que você faça a remoção do subpelo do meu Shih Tzu, e eu gostaria que você utilizasse aquela hidratação XPTO para que deixe o pelo liso, com bastante sedosidade. Sabe quando é que ele vai falar isso para você? Nunca. Porque você não leva a informação até ele. E aí fica aquela dúvida, né? Será que realmente o marketing funciona? E aí vem outra desculpa. Não, eu não tenho tempo, porque realmente eu tenho que fazer banho e tosa, Neto. Você está falando uma coisa aí que não faz parte da minha realidade. A obrigação de quem vai fazer isso aí é o dono do banho e tosa. Tudo bem, mas se vocês não reunirem como equipe e decidirem o que vocês vão levar de marketing para o cliente de vocês, vai ficar difícil. E aí, vocês sempre vão deixar para depois, para amanhã, e vamos aproveitar esse período agora que nós estamos começando. E aí, realmente, a gente aplica tudo que realmente for de necessidade de informação que deve chegar até o nosso cliente. Então, vamos lá. Mudanças através do marketing. Vocês estão vendo na tela aí do celular que nós temos uma visão de crenças antigas, crenças novas. Como é que a gente tira o cliente de uma crença antiga, de uma ação antiga, para uma crença nova e de forma tal que ele tome uma nova ação? O cliente comprou um filhotinho, levou para casa, ninguém informou para ele de quanto em quanto tempo que ele tem que escovar aquele cão, qual é a frequência de banho, a tosa é a partir de qual idade, o tipo de ração vai influenciar na pelagem, então ele não sabe nada. E aí ele foi ali no supermercado, comprou uma embalagem ali de ração e começou a dar ali uma ração de filhote, e o cãozinho dele está crescendo e ele tem uma crença que ele mesmo formou, que ele pesquisou na internet, que ele leu em revistas, e aí ele acha que o cão vai tomar banho ali depois de 4 meses de idade. Mas enquanto isso, ele não escova esse cão, ele não faz um banho a seco em casa, ele não leva para lugar nenhum. E às vezes,
Pet shop, ele olha para um pet shop ou para um banho-tosa como uma coisa luxuosa. Não, isso é algo assim, para quem tem uma condição financeira melhor. Isso é uma crença antiga. Os nossos clientes anteriormente, eles tinham essa visão. Eles acreditavam que um pet shop ou um salão de banho-tosa era uma coisa assim, fora do normal, era algo muito luxuoso. Para que esse tutor tenha uma nova visão, nós temos que criar uma nova crença, para que ele entenda quais são as reais necessidades desse pet, para que ele tome uma nova ação. Então, qual que é o nosso papel a partir do momento que esse pet chega na casa do tutor? Ele precisa entender de quanto em quanto tempo que esse cão vai ter que tomar vermífugo. Ele tem que entender qual a necessidade de escovação. Por mais que você fale para ele não escove o cão em casa, essa informação você vai ter que falar ela constantemente. Você vai ter que bater nessa tecla até ele entender que existe a necessidade. Se ele realmente vai praticar isso, não é problema nem meu e nem seu, mas que a gente tem que informar da necessidade, a gente tem sim. E com isso, a gente vai criando uma nova crença nele. Ele vai entender que uma ração super premium é melhor do que uma ração comercial. Ele vai entender que a frequência de escovação vai fazer com que essa pelagem se torne mais bonita, que o cão, a hora que chegue no banho-tosa, ele não vai estar agitado, estressado, ele não vai ficar com medo. Mas tudo isso é uma preparação onde a gente vai criar mudanças de comportamento através do marketing do banho-tosa. Então, para que eu tire um tutor de uma crença antiga e traga ele para uma nova crença, eu tenho que criar informações que serão úteis para o dia a dia dele. E aí, com isso, a gente tem a possibilidade de mudar uma cultura. Aí você deve estar pensando o seguinte, vou só tomar uma água aqui. Neto, mas isso é muito difícil. Eu explico várias vezes para o cliente, ele não entende. E ele faz de conta que aquilo nem é com ele. E aí eu explico e ele vai para outro banho-tosa. Então eu quero te falar uma coisa. Isso vai acontecer comigo e com você. Mas se você não educar, o mercado não evolui. E se a gente for analisar o mercado pet, do seu nascimento, da sua expansão até os dias de hoje, ele evoluiu muito. Então a gente tem que pegar esse momento que nós estamos vivendo, onde a informação caminha de uma forma muito mais rápida, através da tecnologia, onde você pode usar as redes sociais para levar a informação para o seu cliente, de forma atrativa. O que seria essa forma atrativa? Sem ser uma coisa repetitiva. Você não vai mandar uma mensagem para ele toda segunda-feira falando para ele, você tem que escovar o pelo do totó, senão ele vai embolar. E se ele embolar, nós vamos ter que raspar ele. Nós temos que pegar essa informação, às vezes, que se soa de forma grosseira e levar de uma forma muito mais informativa. Eu posso pegar uma imagem de um cão embolado e falar o porquê que chegou naquele ponto. De quanto tempo que aquele cão ficou sem tomar um banho, quanto tempo que aquele cão ficou sem escovar, para que chegasse naquele determinado ponto. E aí a gente cria uma informação impactante. Ele vai, nossa, mas será? E com isso, você vai criando uma cultura de informação de tudo que é necessário que aconteça na vida do pet e que é de obrigação do tutor. Essa obrigação, ela vai ser compartilhada. A partir do momento que eu gero a informação através do marketing, ele começa a criar um entendimento. E aí, com isso, ele começa a ter clareza de todas as necessidades que o pet dele tem. E aí a gente começa a ter uma transformação de comportamento. Isso vai acontecer de hoje para amanhã? É claro que não. Isso vai levar um tempo. E esse tempo, às vezes, pode demorar aí anos. Se a gente for analisar o mercado pet em que nós estamos, quanto tempo que demorou para a gente ter os equipamentos que a gente tem hoje dentro dos nossos salões de banho-tosa? De 15 a 20 anos. A gente tinha dificuldade de ter no nosso país, a gente tinha que trazer de fora. E com isso, as coisas foram acontecendo de tal maneira que o próprio mercado pet nacional viu que existia uma oportunidade de fornecer serviços e produtos direcionados para
salões de banho tosa para o pet shop, e com isso a cultura foi mudando. Mas se a gente não fizer esse trabalho evolutivo, informativo, constantemente, não vai acontecer nada. E aí você vai continuar dando desculpa aí, que o cliente não te valoriza, que ele não sabe o que é uma tosa higiênica. Eu falo para ele, mas ele não escuta. Ou então você fala para alguém da família para avisar o tutor, que é quem paga a conta. E essa informação nunca chega lá. Então, nosso trabalho aqui vai ser justamente isso. Nós vamos estudar estratégias para que essas mudanças de comportamento aconteçam de forma agradável e que isso não seja um sofrimento para você. Quando eu falar em marketing de banho tosa para você, você vai ter prazer em ouvir, entender e aplicar. Mas não adianta você simplesmente achar que o marketing vai ser uma coisa transformadora da noite para o dia, que não vai. São técnicas, ferramentas e atitudes que você precisa tomar aí dentro do seu salão de banho tosa para que o seu cliente se torne cada vez mais consciente e para que ele te valorize. Desta forma, nós vamos tirar ele de uma crença antiga, de ações antigas, e nós vamos trazer ele para uma nova crença, onde ele vai tomar uma nova ação e realmente as coisas vão começar a se transformar aí dentro do seu salão de banho tosa. Então vamos para o próximo slide. E aí nós temos um grande problema que se chama concorrência. Como eu falei inicialmente para vocês, há 27 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com banho tosa, tinha um salão aqui, outro ali. Em cada cidade tinha uma média de 3 a 4 salões de banho tosa. E aí depois de uns 10 anos, em cada bairro que a gente ia nas cidades, tinham de 4 a 5 salões de banho tosa. Chegou um tempo, que são os dias de hoje, dependendo da rua em que está o seu salão de banho tosa, tem 3, 4 salões de banho tosa na sua rua. Então, o que aconteceu com o mercado? A oferta se tornou maior, o preço se tornou menor e a informação de valor é quase que inexistente. Por quê? Como é que a concorrência trabalha hoje? Eu vou montar um salão de banho tosa, vou dar um exemplo aqui bem grosseiro para vocês entenderem. Eu faço um curso básico, eu compro os equipamentos, o mínimo necessário, porque eu não tenho investimento. Você sabe como é que é a vida, né? Então, assim, o banho tosa é aquele complemento da renda. E aí você vai lá, faz o curso básico, monta o seu salão de banho tosa, começa a atender, não divulga, não faz nenhuma ação de marketing e fica ali esperando, às vezes, que os clientes venham pela indicação de um amigo ou pelas pessoas que passam na rua e vê uma placa ali que o banho tosa está funcionando, mas você, às vezes, demora para ter um bom resultado. Então, nesse ponto aqui, nós estamos analisando duas situações. Quando eu comecei, tinha de 3 a 4 por cidade. Hoje, nós temos 10 na mesma rua. Como é que você vai ter uma relevância em relação à concorrência? Conta para mim. O cliente olha aquela quantidade toda de salão de banho tosa e fala assim, eu vou pesquisar na internet. E aí ele entra na internet e começa a procurar por preço. E ele acha um salão de banho tosa perto da casa dele, e ele chega lá, o preço até é razoável, e fazem o atendimento do banho, faz o serviço da tosa, tudo bem, aconteceu. Onde é que é o ponto X que eu quero chegar com você? Quando ele entra na internet para fazer uma pesquisa, você está presente lá? Você cria informações através da internet? Ou não? Neto, eu não tenho tempo, eu não sei fazer, eu não sei o caminho, isso é muito complicado, eu tenho que parar o serviço do banho tosa para tentar fazer, e aí eu faço meio de qualquer maneira e não funciona muito bem. Quer ver uma coisa que acontece muito, que eu, às vezes, quando a gente começa a atender algum cliente de consultoria que quer ter um posicionamento no mercado online, você pergunta para a pessoa assim, você já tem Facebook? Você já tem Instagram? Você sabe usar o WhatsApp de forma comercial e através de uma comunicação assertiva?
A pessoa fala assim, não tenho, já tem lá um Facebook, um Instagram, a gente faz o atendimento lá pelo WhatsApp, isso aí já está tranquilo. Então tá bom, então vamos fazer uma análise aí do seu Instagram para ver como é. Aí você vai lá, tem 3 publicações que ele fez há 6 meses atrás. E aí você olha o WhatsApp dele, tem 12 clientes lá que ele não respondeu. Vocês estão entendendo a diferença de ter um Instagram, a diferença de ter o WhatsApp dentro do Bantosa, mas existe uma diferença em colocar esses serviços em prática de forma profissional. Não basta você estar na internet. Se você não utilizar as estratégias corretas, a concorrência vai te engolir. E você vai ser mais um que acredita que a internet não funciona e que realmente eu não tenho tempo, isso é bobagem. Eu gosto realmente do formato antigo, de panfletagem, fazer uma divulgação através da rádio. Beleza, você faz isso com consistência? Às vezes você cria o panfleto ali com as informações, ele parece um outdoor. Você fala que ali no seu Bantosa tem banho, tosa, tintura, hidratação, cauterização, nós fazemos remoção de subpelo. O folder é desse tamanhozinho. A pessoa às vezes tem que fechar o olho, pegar uma lupa para ler a quantidade de informação que você colocou num panfleto. Ou então você pega o cartão de visita e coloca ali tudo que você faz dentro do Bantosa. Sabe quando é que o seu cliente vai ler isso? Nunca. Ele vai olhar aquilo ali e vai procurar o telefone, quando ele precisar ou lembrar que você deu um cartão de visita para ele. Então, esse formato do papel, ele funciona, mas ele tem que ter uma constância. Você tem que realmente fazer várias vezes. E, às vezes, o custo do papel se torna muito mais alto do que o custo da internet. E aí nós temos um outro detalhe. Quando você manda fazer 1000 folders para distribuir no semáforo, quantos clientes vão vir para dentro do seu Bantosa? Como é que você vai mensurar o resultado disso? Você mandou fazer 5.000 cartões de visita. Você entregou 1.000 durante um ano, tem 4.000 guardados ali. Esses 1.000 cartões de visita que você entregou, quantos clientes ele trouxe para dentro do seu Bantosa? Então, o buraco é bem mais embaixo, a nossa análise tem que ser muito mais complexa, para que realmente a gente entenda o que a gente está ofertando, como a gente está ofertando e quais são os caminhos que nós estamos utilizando para que a gente entenda como atrair esse cliente, como lidar com a concorrência que aumentou. Eu não estou falando para você que a concorrência é algo negativo, muito pelo contrário, a concorrência faz com que a gente se mexa e ela é positiva. Só que ela pode estar ofertando serviços de Bantosa milhões de vezes melhor do que eu. E aí os clientes começam a ir embora. E aí gera uma situação ruim. Aí você começa a tentar achar a culpa do motivo para o qual os clientes estão indo embora dentro do seu Bantosa. Será que é o shampoo? Será que a gente deixou de colocar perfume? Será que foi o lacinho que o cliente não gostou? E é muito antes disso. Às vezes, a sua informação não chegou de forma clara para o seu cliente e você fez algo que realmente ele não gostou, mas a sua forma de fazer o Bantosa é uma e do seu concorrente é outra. Às vezes, a questão está na abordagem, na forma como foi ofertado o serviço de Bantosa, na presença digital na internet que o seu concorrente às vezes tenha e você ainda não tenha. E aí você fica procurando cabelo em ovo. O que eu tenho que fazer para melhorar o meu Bantosa? Aí você vai lá e abaixa o preço. Sexta-feira, 50% de desconto no serviço de banho. Aí você tem uma superlotação, seu Bantosa está assim. Não cabe na gaiola. E aí começa a acontecer alguns acidentes dentro do Bantosa, porque você não dá conta de atender a demanda que está dentro do seu Bantosa. Então, nós temos que ter um ponto de equilíbrio. O marketing vai te ajudar a ter essa visão, mas para que isso aconteça, não basta você pegar uma informação de uma aula que você está assistindo numa segunda-feira de manhã, ouvir, achar interessante e deixar isso sair assim pelo vento. Qual que é a atitude que realmente eu tenho que tomar em relação a tudo que eu faço hoje? Então, nós temos que tomar 3 atitudes. Primeiro,
eu tenho que entender o que é o marketing para o Bantosa. Segundo, eu tenho que me posicionar, eu tenho que ter um posicionamento claro, de tal forma que o cliente entenda o que eu ofereço para ele. E terceiro ponto, eu tenho que entrar em ação, eu tenho que entrar no jogo. Eu não posso simplesmente mais achar que todo mundo está na internet, mas o meu Bantosa não está. E aí? Qual vai ser a atitude que eu vou tomar a partir do momento que eu entendo tudo isso? E não adianta ficar colocando a culpa no concorrente. Ah, o preço dele é X, o preço do fulano é Y. Esquece do concorrente, toma conta do seu Bantosa. Olha para dentro. Para de ficar olhando para fora, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que analisar a concorrência pelo lado positivo. Nossa, eles estão tomando uma ação lá que é bacana. O que a gente poderia fazer próximo disso? Não faça uma cópia descarada, não, que fica uma coisa feia. Mas que você use todos os concorrentes que estão dentro da sua cidade para você pegar o melhor de cada um e aplicar no seu. Essa é a ideia. E a internet, se você não tiver presente nela, você está fadado a cair no esquecimento. Porque realmente é aquilo que nós falamos aqui. O papel, ele é bacana, o custo dele é baixo, mas a dificuldade, às vezes, de você atingir um público em massa é grande. E a partir do momento que você faz uma panfletagem no semáforo, o cliente pega, às vezes, dentro do carro, olha, amassa e põe no lixinho que está ali do lado. E aí vai embora. E aí, vamos para frente então, gente. Para quem é o marketing do Bantosa? Essa é a pergunta que eu mais ouvi aí durante esses dias que a gente começou a divulgar que ia fazer esse trabalho aqui. Então, o marketing do Bantosa, ele é para o dono do Bantosa, ele é para o dono do pet shop, ele é para o tosador, ele é para o banhista, ele é para a recepcionista pet e ele é para o veterinário que tem um Bantosa também. Por que eu tenho que pensar no marketing hoje de uma forma tal que eu nunca pensei antes? Porque, lembrando o slide anterior, o número de concorrentes aumentou, a oferta de serviços está cada vez maior e, com isso, você precisa realmente pensar nos pontos estratégicos do marketing e o que você vai tomar de decisão aí dentro do seu Bantosa para divulgar o seu trabalho. Seja de forma física ou seja de forma online, todos nós que trabalhamos com o Bantosa hoje precisamos entender quais são as ações do marketing que vai melhorar o meu atendimento, vai melhorar o meu posicionamento e também vai fazer com que eu entenda a diferença de preço e valor, vai fazer com que eu entenda a necessidade de levar uma informação clara para o meu cliente para que ele chegue no balcão do Bantosa falando assim, hoje eu gostaria de fazer uma hidratação tal, porque ela vai gerar isso, isso, isso no pelo do meu pet. E aí, automaticamente, o seu serviço de vendas se torna muito mais simplificado e com isso os resultados vão melhorando a cada dia. Então o marketing do Bantosa é para você que está aqui me ouvindo. E também para quem não está ouvindo, às vezes por causa do horário, que acordar às 7 horas da manhã para ouvir uma aula sobre marketing não é uma coisa tão atrativa, né? Realmente a gente tem noção disso. Mas é para você que realmente é dono de Bantosa, dono de um pet, um tosador, um banhista. E também a recepcionista e o veterinário, que tem o salão de Bantosa aí presente e precisa fazer um trabalho de divulgação de uma forma muito mais eficiente. Então vamos lá, vamos para o próximo aqui. O marketing para o Bantosa. Vou tirar só os comentários aqui para a gente fazer com que vocês enxerguem melhor aí. Qual é a forma que a gente vai conseguir promover o seu negócio e como que a gente vai buscar os resultados e não somente uma esperança dentro do marketing? O que é o marketing de esperança? Eu vou falar aqui para vocês entenderem esse procedimento e também vocês vão entender o que é o marketing real e o que é o marketing de esperança.
O marketing de esperança é aquele marketing que você coloca um carro de som, às vezes numa bicicleta, ou você contrata um carro que vai ficar rodando aí o bairro onde está o seu Banhosa. Eu não sei se vocês já ouviram aquela venda de pamonha que acontece em muitas cidades do nosso país aí, que o carro fica divulgando lá, olha, pamonha, 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 só tem 400, está acabando. Então, assim, é um marketing cansativo, é enjoativo. Para quem realmente não gosta de pamonha, se torna uma coisa indesejada, incômoda. E aí, com isso, se a pessoa tinha a intenção de comprar pamonha, ela desiste, às vezes, pelo barulho que aquele carro está causando. E isso, às vezes, não gera uma venda construtiva. Você não está realmente levando uma informação muito clara. Você está falando que está acabando, mas está falando que tem 400. Então, assim, se torna uma coisa, às vezes, estranha de ouvir. A gente entende que quem criou a propaganda está buscando uma forma cômica de te falar que a pamonha está acabando, mas tem 400 ainda. Então, será que você está levando as informações do seu Banhosa como o carro da pamonha? E aí, sim ou não? Será que realmente eu virei o carro da pamonha? Então, não é essa a ideia. Quer ver uma outra situação que você vai tentar usar o marketing da esperança e você vai ficar com os braços cruzados esperando que aquilo te gere algum resultado. Você coloca uma pessoa no semáforo mais próximo do seu Banhosa e coloca outra pessoa no segundo semáforo ali entre o seu Banhosa. E essas pessoas vão distribuir panfleto. Você fez 5.000 panfletos, gastou ali R$ 500 em panfleto, mais o dia do pessoal que está distribuindo o panfleto ali, você fez um investimento de R$ 700. E esses profissionais ficaram ali 3 dias distribuindo esses panfletos. Você teve um retorno de algumas pessoas que te procuraram por causa desse panfleto, mas você não consegue mensurar, você não consegue ter uma estatística de quantas pessoas receberam esse panfleto e quantas pessoas vieram por causa desse panfleto. Então, o que eu estou querendo te dizer com essa história de marketing da esperança? Você coloca uma divulgação aleatória, sem muita conexão, às vezes com a esperança que isso te gere um resultado. Eu vou contratar 60 minutos de divulgação numa rádio e vamos ter 120 inserções. Cada inserção tem 30 segundos. E aí, lá na rádio, a sua propaganda vai ser mais ou menos o seguinte: traga o seu pet para tomar banho aqui no Banhosa do Totó. Aqui nós fazemos o banho de forma correta, utilizamos água quente, usamos o shampoo da marca tal, usamos toalhas esterilizadas. E com isso, algumas pessoas ouviram, mas elas não sabem o endereço, elas não têm seu telefone, e ela ouviu falar do Banhosa do Totó. E aí aquilo passou. Foram 30 segundos na rádio. O que vai fazer com que, às vezes, esta publicidade da rádio funcione? São 120 inserções e ela está direcionada ali dentro de um horário. Com isso, dentro daquele horário, se a pessoa ouvir aquele programa todos os dias, vai chegar uma hora que ela vai, às vezes, ter o interesse de anotar seu telefone. Mas se esse desejo não surgir, foi um investimento que você colocou na rádio, você fez questão de ouvir, porque é o seu negócio, é o seu Banhosa, e você ficou com a sensação ou a esperança que aquilo funcionou. Então, o que eu quero dizer para você com tudo isso, com o marketing da esperança? Marketing não é vendas. Marketing é informação de forma clara, que o cliente entenda e crie um desejo. Quando você faz um panfleto, coloca um anúncio num carro de som, você acha que você cria o desejo da pessoa trazer para dentro do seu Banhosa o Totó? Esse tipo de publicidade ele vai funcionar se você tiver com apelo no preço baixo.
Traga porque aqui segunda-feira é de R$ 90, a tosa vai sair por R$ 60. Então, por que eu posso te afirmar isso com toda certeza? Porque eu já trabalhei em rádio há alguns anos atrás e sei como isso funciona. Você tem que criar um atrativo forte, porque senão a sua publicidade ela vai para o vento. E vai para o vento mesmo, porque ninguém vai lembrar daquilo. E passou as 120 inserções ali de 30 segundos, você vai ter que pagar a rádio. E aí a sua esperança foi junto. E aí você cria um bloqueio que a rádio não funciona. O que eu estou falando para você não é que a rádio não funciona. O que eu estou falando para você é que a forma como você fez a divulgação na rádio estava sem estratégia. Mas se você criar uma estratégia certa, o panfleto pode funcionar, a rádio pode funcionar, o carro de som pode funcionar, mas tudo tem que ser muito bem planejado. Qual que é o problema hoje do Banhosa? Ele quer criar um panfleto, entregar no semáforo, e hoje à tarde o Totó que recebeu, o dono do Totó que recebeu o cachorro, vai estar dentro do seu Banhosa nessa velocidade toda. Então, marketing não é isso. Isso é uma estratégia de divulgação. Mas o marketing é todo um conceito, toda uma análise, todo um direcionamento que você vai fazer com que essas estratégias atraiam um novo cliente. Preserve o cliente que já está ali com você. E de tal maneira que você consiga realmente segurar esses clientes aí dentro do seu Banhosa. Então, não é uma coisa ao vento, tem que ser uma coisa muito bem planejada, porque senão realmente você vai viver o marketing da esperança. E a nossa ideia não é essa. A nossa ideia é que você crie um planejamento estratégico e tenha resultados garantidos aí dentro do seu Banhosa. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Agora nós temos um outro detalhe aqui, que é algo que é direcionado para o profissional que divulga o seu trabalho. O cliente chega até você e ele te pergunta, quem é o profissional? Aí você levanta a mão e, eu sou o tosador. Então, muito antes de você ser o tosador, você tem que pensar, dar um passo atrás e pensar da seguinte forma. O que você promove sobre os seus serviços? Não é pecado, não é errado, você pode promover os seus serviços estando dentro de um salão de Banhosa, porque você vai atrair cliente para dentro daquele salão de Banhosa. As pessoas vão te conhecer pelo nome, vão saber qual que é a sua especialidade, o que você gosta de fazer. Tem muitos profissionais que começam essa divulgação pelo próprio trabalho de penteados. Eu conheço muitos clientes que levam os seus pets em salões de Banhosa porque gostam do penteado do fulano ou da ciclana. E com isso, esse profissional conseguiu ter um posicionamento que ele faz algo diferente e atrativo. Então, quando você pensar em você como profissional tosador, você tem que entender que você é um empreendedor que fornece serviços de Banhosa. E o empreendedor que fornece serviços de Banhosa, ele tem que realmente deixar claro qual é a sua oferta, qual é o seu papel, qual é a sua função. Por que eu estou falando isso para você? Porque se você não deixar isso tudo muito bem claro, o cliente vai colocar ali na gaveta da memória dele, tosador. Quando eu precisar levar o Totó para um Banhosa, eu vou procurar ali no celular. Tá, quem é o tosador? E ele clicou ali e procurou o primeiro que veio ali na agenda do celular dele. Para que você tenha um posicionamento de destaque, você não pode ser mais um tosador em meio a essa multidão de tosadores que tem no mercado. E aí isso não é tarefa simples. Você tem que usar das ferramentas do marketing para divulgar o seu trabalho através das redes sociais, através do seu posicionamento, através da sua comunicação, para quando o cliente pensar em tosador, opa, vou levar lá no Neto hoje. Neto, você tem horário aí hoje?
Olha, eu tenho horário hoje à tarde às 15 horas ou amanhã às 10 horas da manhã. Qual fica melhor para você? Você tem que moldar a sua forma de atender. Não é ficar com medo do cliente a hora que ele te liga e fala assim, não, pode trazer, a hora que der certo para você. Então isso é posicionamento. Como é que você atende? Como é que é feito o atendimento? Se você fala para o cliente que ele pode trazer a hora que ele quiser, a primeira imagem que ele vai ter de você é que o seu salão às vezes é uma bagunça, porque você não organiza a sua forma de atendimento. E aí, qualquer hora, se ele chegar lá sábado, 5 horas da tarde, você vai ter que atender ele. Porque você deu uma informação que gerou uma expectativa para o cliente. Qualquer hora eu posso levar lá que ele vai me atender. Então, tudo isso vai fazer com que você crie posicionamento através das informações sem o medo de perder o cliente. Você tem que ter um posicionamento claro. Você faz cães de porte grande? Não, meu banho-tosa é pequenininho, as banheiras são pequenas, eu não consigo atender o cão de porte grande. Mas para que eu não perca o cliente, eu vou atender. Aí ele chega lá e olha o Golden dele numa banheira pequenininha, mínima. Isso é posicionamento. O seu posicionamento são todas as ações que você toma perante ao cliente. Então não adianta eu fazer um marketing muito bem feito, falar, ó, aqui tem água quente, o melhor shampoo, nossa equipe é treinada, capacitada. A hora que o cliente olha para você como tosador e vê você fazendo isso, tudo que você falou antes, tudo que você fez de ação de marketing, foi por água abaixo. E aí, aquele posicionamento que você havia anos tentando construir, acabou, caiu por terra, porque a sua palavra é uma e a sua ação é outra. Então, antes de promover o seu trabalho profissional, pense e repense quais são os serviços e a sua capacidade de atendimento que você tem aí dentro do seu banho-tosa. Porque não adianta você querer abraçar o mundo e achar que você vai atender todos os cães da sua cidade. Não vai. Existe uma demanda dentro da cidade. Por que você acha que aconteceu esse crescimento tão grande perante ao mercado? E essa abertura extraordinária aí de muitos salões de banho-tosa, porque tem público, porque tem cliente, porque tem capacidade para que esses salões abram e sobrevivam. Agora, para você ter um posicionamento e querer exigir valor, querer que o cliente olhe para você e te dê o valor real e necessário, você vai ter que realmente fazer um trabalho aí de análise do que você oferece para o que o cliente está percebendo. O que o cliente está percebendo quando ele olha para você, quando ele olha para o seu salão de banho-tosa? Porque não adianta eu divulgar, criar ali uma maquiagem e falar que é o melhor lugar do mundo, se na verdade não é. Então eu não posso te julgar se é ou se não é. A única pessoa que pode fazer essa reflexão é você. Então não existe melhor momento do que agora você parar e analisar. O que eu tenho feito sobre os meus serviços de banho-tosa? Eu tenho trabalhado de forma correta? Eu tenho feito o melhor atendimento? Eu reclamo do preço que ninguém valoriza, mas será que eu tenho me posicionado para que o cliente perceba o valor do serviço que eu entrego para ele? O seu cliente tem 10 anos que vai até você, mas ele não sabe o que é um banho. Ele ainda manda lavar o cachorro. Então, assim, a informação clara vai fazer com que o cliente entenda o que você oferta e com isso você vai ter um posicionamento totalmente positivo. Com isso você tem a oportunidade de fidelizar esse cliente e ele vai propagar boca a boca o seu serviço para outros. Então, parte do marketing passa pelo marketing do boca a boca. Mas tem que ser aquele marketing que ele está satisfeito com o seu serviço, que ele está alegre em levar o cão aí para dentro do seu banho-tosa e está divulgando porque ele tem prazer de levar o cão até você. Não aquele marketing, leva lá no fulano que o preço dele é bom. Tá, beleza, o preço dele é bom, mas e o dia que você aumentar o preço? Todo mundo vai embora? Então, a nossa análise como profissional tem que ser qual é o valor que eu tenho entregue para os meus clientes. O que realmente eu quero que ele perceba através da minha pessoa, da minha atitude, do meu atendimento. A partir do momento que ele entende o que você faz, como você faz,
tudo gera uma clareza muito maior. E aí, com isso, tem a possibilidade de ter uma fidelidade. E aí você vai poder falar, ó, eu tenho cliente de 5 anos, 10 anos, 15 anos que está comigo. E esses clientes têm o prazer de estar aqui. Então, não seja mais um tosador, porque tosador é aquele profissional que faz um curso básico, sai trabalhando, oferece seu serviço de banho e tosa, mas não sabe ter um posicionamento. Então, você é um bom profissional, mas às vezes você está acanhado, você ainda não conseguiu realmente divulgar o seu trabalho como precisa ser divulgado, e com isso, quando o cliente lembra de tosador, ele procura na agenda aonde é o lugar mais barato. Então vamos para frente, gente. Seu negócio não é simplesmente um banho tosa, você tem que lembrar disso. O que é que o cliente vai falar para você? Me explica e me educa o que eu preciso saber sobre os detalhes de um banho tosa. Você consegue fazer isso pelo seu cliente? Qual que é a forma mais simples e mais barata de usar o marketing hoje para explicar, educar e mostrar para o cliente o que ele precisa saber? Nós temos hoje no mercado de marketing um trabalho que se chama marketing de conteúdo, através da educação, que vai gerar uma cultura do que é o banho tosa. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou criar conteúdos informativos. Ó, a temperatura ideal da água para um banho é tal. O shampoo que eu uso é esse. Ele tem esses benefícios. Ó, a altura da mesa que a gente coloca o cão aqui para ter uma visão geral dele é essa. Então, estou dando exemplos aqui simbólicos para você entender que o que você acha que é simples, para o cliente é um conteúdo educativo. Então, quando você acha que fazer marketing é uma coisa de outro mundo, não é. Criar o conteúdo é levar a informação simples, de forma entendível, que ele vai receber aquela informação e vai entender o que é feito aí dentro do seu banho tosa. E aí você começa a criar o que a gente chama de marketing de relacionamento. E esse relacionamento vai ser uma via de mão dupla. Você leva a informação e você pergunta quais são as dúvidas. Você leva a informação e você percebe que ele precisa entender da pelagem, da necessidade de escovação, o porquê que para ter um Shih Tzu de pelagem longa, eu preciso escovar ele quase que diariamente. Você acha que seu cliente sabe disso? Eu tenho a certeza e a convicção que não. Mas se a gente não assumir o trabalho de levar essa informação de forma clara, ele nunca vai saber. E aí você vai ficar com essa sensação que ele tem a obrigação de saber. Mas como que ele vai saber se você não informa? Quem é que tem que informar isso? Nós, os salões de banho tosa, através do marketing de conteúdo. Então, entregar o conteúdo é nada mais, nada menos do que pegar todas as informações que você tem aí, que aparentemente são simples para você que está acostumado com elas. Mas para o cliente, se você perguntar para o cliente assim, o que é trimming? O que é hand stripping? O que é grooming? O que é uma remoção de subpelo? Ele vai ter dificuldade de saber. Então você tem que levar essa informação de forma didática para que ele entenda e não aparente algo que eu queira parecer para o meu cliente. Não, eu sou profissional de grooming. E aí ele fala assim, e aí, beleza, o que é isso? Não, eu sou um tosador. Então não mudou muita coisa. Mas, quando a informação é útil, ele vai entender que o trabalho de grooming é uma preparação para que você faça o trimming, que é uma tosa na tesoura, que é um trabalho de hand, e tudo de forma detalhada. Mas, para que você valorize o seu trabalho, essa informação não pode ficar só aqui, entre eu e você. Ela tem que chegar lá no seu cliente. E aí, com isso, você vai ver que os seus resultados vão mudando, porque através desta ação de informação clara, a fidelidade do cliente vai se tornando maior. E aí, com isso, ele vai permanecendo e automaticamente vai te indicando. Quer ver um exemplo clássico? Eu levei o meu totó lá no Neto para fazer um trimming
do meu cão. Você sabia o que é um trimming? Isso é uma conversa entre ele e um amigo. Aí ele está explicando o que é o trimming para um amigo. Quando ele está explicando para o amigo o que é o trimming, ele está fazendo uma divulgação boca a boca do seu trabalho, não mais aquela divulgação pelo preço. Ah, leva lá que o preço é bom. Não, ele está falando de você como profissional, está criando autoridade sobre a sua pessoa e fazendo uma indicação para um amigo. Vocês estão vendo como é que a situação muda? Quando a gente investe um tempo criando essa informação simplificada, e isso vai tomando uma proporção muito maior. Isso sai da internet, isso sai das redes sociais e vai para mesas de bar, reunião de família, aonde você vai ser falado e bem falado. Então, é justamente isso que a gente tem que entender. É criar o marketing de conteúdo para que a gente possa educar de forma agradável. Não simplesmente mandar um panfleto para ele, ó, o shampoo que eu uso é esse aqui. Ele tem esses benefícios. Fala de uma forma mais entendível. Simplifique tudo que você vai levar de conteúdo para ele. E aí isso vai ter uma fixação maior. E o cliente vai ter prazer em levar o cão até você, porque realmente você orientou, explicou os detalhes do banho, o corte de unha, por que eu não posso cortar as unhas além desse limite? Você acha que o seu cliente sabe disso? É lógico que não. Por que ele às vezes fica 2, 3 meses sem levar um cão para tomar banho? Esse cliente é seu? É seu, ele esteve aí dentro do seu banho-tosa uma vez, fez uma ficha de cadastro e você nunca entrou em contato com ele. Aí ele volta depois de 3 meses, você fala assim para a equipe, nossa, mas não cuida, hein? Não, depois fala que ama o cão. Tudo bem, mas por que ele não cuidou? Às vezes porque ele não tinha a informação necessária de quanto em quanto tempo que é necessário fazer um banho. Então, o que você acha que é simples, é necessário chegar lá no ouvido do tutor. E aí com isso, a sua divulgação se torna muito mais eficiente do que aquela simples panfletagem falando de preço, de desconto, de coisas que não vão te gerar nada. Então vamos para frente, gente. Para a gente já caminhar para o final aí, eu gostaria que vocês entendessem esse ponto, aonde a gente tem que entender quem somos nós, aonde a gente está, o que a gente deve fazer para que o marketing do Banho-tosa funcione bem para você. Nós somos prestadores de serviços, nós somos essa bolinha aí que você está vendo aí no meio. Nós temos bons profissionais e nós temos profissionais mais ou menos e nós temos profissionais maus profissionais. Vocês acreditam nisso? Sim, é lógico. Se eu pedir para você fechar seus olhos aí nessa manhã de segunda-feira e pensar no melhor profissional que você conhece de banho-tosa, você vai pensar em alguém. Mas se eu falar para você pensar no pior profissional que você imaginou aí na sua cabeça, você vai lembrar de alguém. Só que tanto o bom profissional quanto o mau profissional tem clientes. A percepção está nas pessoas que vão lá. Então, as pessoas que vão lá no banho-tosa que você falou que é um mau banho-tosa, essas pessoas tiveram uma percepção contrária. Elas foram bem atendidas, recebeu um cafezinho quando chegou, teve uma boa comunicação, fizeram ali um checklist no atendimento, entenderam o que realmente era para fazer no cão dessa pessoa que chegou ali. Então, quando a gente pensa em bom e mal, a gente só pensa na execução do trabalho em si. Mas a sua avaliação e a minha não vai mudar a qualidade do serviço do cliente que está percebendo o atendimento do banho-tosa, seja ele bom ou ruim. Então, a minha percepção tem que estar totalmente focada dentro dos meus serviços. E não ficar pensando se o banho-tosa do fulano é bom, se é ruim, se ele usa o laço X ou laço Y. De forma bem clara, vamos cuidar dos nossos salões de banho-tosa. Esquece o do concorrente. Porque as pessoas que foram ajudadas através desse serviço, elas gostaram, elas voltaram, elas fecharam um pacote de serviço ali para levar o banho semanalmente. E com isso, ele conseguiu fazer a tarefa de casa dele. Ele conseguiu reter o cliente. E você estava achando que ele era um mau banho-tosa.
ou um mau profissional, assim dizendo. Então, não é o nosso trabalho julgar. O nosso trabalho é como é que eu vou ajudar as pessoas que virão até o meu salão de banho-tosa. Qual é o suporte que eu vou dar na pré-venda e na pós-venda? Você dá um suporte aí para as pessoas que vão procurar o seu salão de banho-tosa? Na pré-venda e na pós-venda? Ah, mas desde quando que banho-tosa virou pré-venda e pós-venda? Desde sempre. Desde quando é feito esse trabalho? Muito razoavelmente de vez em quando. São poucos os que fazem. A pré-venda é toda a informação que você faz antes, para que o seu cliente entenda o que é o seu serviço. A pós-venda é o que você faz depois que você executou o trabalho. E aí, gostou do banho? Gostou da tosa? Ficou alguma coisa a desejar nesse serviço? E aí, com isso, a gente tem um ciclo completo quando a gente dá esse suporte. Porque a gente fez uma promessa na pré-venda e a gente tem a conclusão dessa promessa no pós-venda. Como é que eu vou fazer isso? Telefone, WhatsApp, tem várias formas de você dar esse suporte. E aí tem um outro detalhe que faz parte do marketing do banho-tosa. É a história. A história é uma das coisas que mais gera valor e envolvimento do cliente. Por que seu banho-tosa existe nesse lugar? Há quantos anos? Por que você faz o que você faz hoje? E aí, com isso, o cliente vai entendendo o porquê da existência do seu banho-tosa ali. O que realmente fez com que surgisse esse salão de banho-tosa na rua General Osório, número tal. Não, eu faço banho-tosa porque minha família trabalhava com cães, eu aprendi desde criança a trabalhar com... Então isso gera envolvimento, isso gera conexão, e essas conexões têm valor. E a partir do momento que o cliente sabe da sua história, ele conta a sua história para outras pessoas. Aí tem outro ponto que vai ser muito falado aqui nesses estudos nossos, que é o preço. Enquanto eu ficar com a visão de preço e não de valor, eu vou ficar sempre buscando dar desconto para uma coisa que às vezes o cliente nem está me pedindo. Então eu tenho que entender o que é precificação, que é o custo operacional de um banho-tosa, e aí eu vou ter a visão de rentabilidade, lucro e o custo operacional, e o valor. O que é o valor? É o que eu entrego, é o meu atendimento, é a forma como eu faço o trabalho, é a percepção que o cliente tem que o banho e a tosa de um Spitz pode valer R$300. Aí você deve estar falando assim, nossa, mas R$300? Então, essa é a diferença. É o valor percebido pelo preço médio do mercado. Você tem uma visão que o preço médio de uma tosa de Spitz é R$110. Quando eu falo que o valor é R$300, você ficou com a visão do custo. Nossa, mas custa muito caro. Então, custa muito caro para você que está julgando esta informação. Mas para o cliente que está pagando e está satisfeito, tem valor. Então, nós vamos falar muito disso aqui durante esse período que a gente vai estudar e encontrar aqui juntos. E aí, nós temos uma questão principal do marketing, principalmente o marketing digital, que são as ferramentas. Não adianta eu criar conteúdo, eu criar um monte de coisas, se essa informação não chega até o cliente. Quais são as ferramentas que você usa para entregar o conteúdo que você cria? Então, nós vamos falar dessas ferramentas. Quais são as principais hoje? As principais hoje é o Instagram, o Facebook, o YouTube, o WhatsApp e o Telegram. Essas 5 ferramentas, elas conseguem entregar informação de forma estratégica que gere um resultado positivo aí para você. São ferramentas gratuitas? Até certo ponto, sim. Mas tem um certo momento que você vai ter que fazer um investimento. Por que eu tenho que fazer investimento nas ferramentas de marketing, Neto? Porque para você ter resultado, você tem que entender que o marketing, de forma assertiva, ele tem que colocar um investimento ali sobre ele. Quanto custa 30 segundos de uma televisão? Quanto custa 30 segundos dentro de uma rádio? Quanto custa a publicidade dentro de um jornal da sua cidade aí durante uma semana, um mês? Todos os canais de comunicação que você conhece que são tradicionais têm um custo. E não é um custo barato. Quais são os benefícios das ferramentas digitais?
você vai ter um custo menor. E se você fez uma campanha que essa campanha não está te dando resultado, você pode parar ela, você pode pausar essa campanha. Então você não vai queimar ali todo o investimento que você fez, às vezes, na rádio, na televisão, porque você pagou, fez o investimento, acabou. Vai ser divulgado, mas você não consegue, às vezes, mensurar o retorno que aquilo te deu. E através das redes sociais, você consegue mensurar quantos cliques você teve, quantas visualizações, quantas pessoas comentaram, quantas pessoas fizeram a pergunta, onde é que fica o seu Bantosa? Tudo isso você consegue mensurar. E com um valor baixo. Mas para que isso aconteça, tem que ter estudo, tem que ter conhecimento, porque senão você vai fazer isso de forma orgânica, você faz uma publicação hoje aí nas suas redes sociais, amanhã você não faz, depois de amanhã você faz outro, e daqui a um mês você faz outro e fala assim, a rede social não funciona. Dessa forma não funciona. É uma ferramenta de trabalho que tem que ter demanda de criação do conteúdo, tem que ser uma coisa organizada, você não pode simplesmente, quem vai vir hoje? Vou olhar aqui na agenda. Hoje vem o Totó. Dá para fazer um antes e depois. Beleza. O antes e depois ele é atrativo, mas até quando? Aí você olha na rede social da pessoa, só tem antes e depois. O que você está falando? O que é o conteúdo que você criou para o seu cliente? Qual que é a informação que um antes e depois leva para o cliente? Um antes e depois é uma prova que você sabe fazer o trabalho, mas ele não leva nenhuma informação detalhada de como é feito aquele trabalho. Então, além de tudo isso, a gente tem que entender como que a gente vai fazer isso. E para que tudo isso aconteça, nós temos que pensar nos serviços, nas pessoas, no suporte, na história, no preço e no valor e nas ferramentas. Então, esses 5 pontos, nós vamos analisar eles de forma separada nos nossos próximos encontros, de maneira tal que você entenda realmente como que o marketing do Bantosa pode te ajudar. Eu vou terminando por aqui, eu vou abrir aqui para se caso vocês queiram fazer alguma pergunta, e vou tirar os slides aqui. Então, pessoal, espero aí que realmente esse conteúdo já tenha aberto a visão de vocês, de tudo que o marketing pode fazer por você. É algo fantástico. Quando a gente começa a estudar o conteúdo, a gente quer sempre aprofundar um pouco mais e mais e mais. E com tudo isso, eu acredito que você vai ter um entendimento do que fazer, como fazer, quando fazer e de tal maneira que isso te leve para um outro patamar. Então, quando eu falo aqui